Ele tem 28 anos que ele completou agora no dia 31, ou seja, completou agora, há poucos dias, né? Então, é um jogador que ele pode estar vivendo agora o início de uma fase de maturidade. E quando eu falo maturidade, talvez seja maturidade em campo e fora dele. Entendeu? Porque essa é uma das questões que envolve o Léo Pereira. Ah, o Léo Pereira não se concentra, sei que. Muito se falava isso dos bastidores, especialmente. É um desperdício, porque de fato ele tem muita qualidade. Ele é um ótimo zagueiro. Agora, aquela coisa, não adianta ser um ótimo zagueiro se você não consegue colocar isso em prática, né? E, tal. E uma coisa que as pessoas têm que entender também, muitas vezes, isso me espanta que até hoje, o André pode falar com mais propriedade sobre isso, mas algumas situações que acontecem no jogo e muitas vezes o torcedor não entende. Por exemplo, o zagueiro que está levando. Cara, quando o adversário se fecha no seu campo, todo mundo está marcado, quem tem que conduzir a bola é o zagueiro. Ele que tem que entrar no campo adversário com a bola, porque vai chegar um momento, se ele for um cara com qualidade, na condução da bola e até no passe, e o Léo tem essas duas características, alguém vai ter que se desgarrar da marcação de um outro atleta para dar combate nesse cara. E aí que surge o tal do efeito dominó, que vai, abriu espaço para um, toquei em um, abriu para o outro, bagunçou a defesa, surge um espaço. É a partir daí. Se o zagueiro pega a bola ali e fica parado, ou dá um chutão para frente, é tudo que a defesa quer. Recupera a bola e ele vai tentar acionar um contra-ataque, vai tentar fazer alguma coisa com ela. Então, é necessário. Então, por isso é tão importante ter zagueiros com capacidade de construção e tudo mais. E sobre o Léo Ortiz, ontem se falou muito sobre isso, tudo, né? Proposta do Flamengo, né? Se falou muito proposta de 8 milhões, não sei o quê, essa coisa toda. Mas essa semana, talvez a coisa caminhe para o bem ou para o mal, né? Mas o que o Flamengo ofereceu foram 6 milhões mais um por metas, tá? 6 mais um. Essa é a proposta que o Flamengo fez. Não tem proposta de 8 milhões, não. Começou a vir uma versão aqui de São Paulo, que o Flamengo pagaria 8 milhões e meio, pode ser até que pague. Mas a proposta estava em 6 milhões mais 1 milhão de euros por metas, totalizando 7. Essa é a proposta que o Flamengo deu até agora para o Red Bull Bragantino. Essa informação eu peguei ontem, confirmei ontem. Então é 6 mais 1, 7. Esse é o número. Se o Bragantino quer 8, 8,5, tudo até agora não rolou. E agora está chegando a hora do dar ou desce, né? De resolver esse negócio, porque está na reta final. Até o dia 7 de março, mas o Bragantino vai jogar já pela Copa Libertadores da América. Então tem que definir quem que ele inscreve, se ele busca outro jogador. O tempo está passando e essa definição vai ter que acontecer muito rapidamente. Talvez nos próximos dias essa novela tenha um final feliz ou não, aí depende do ponto de vista e depende do que vai acontecer, mas um final que já está bem chato já isso, né? Está demorando muito tempo. Né? E o Flamengo não busca outro jogador. Eles querem o Léo Ortiz, não querem outro, que também tem 28 anos. Então, se formar uma zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois têm 28 anos, e são dois zagueiros de qualidade. Melhora muito essa de bola do Flamengo, que é uma questão que tem que ser tratada com muito carinho também. E com a chegada do Vinha, acho que mais ainda, se o André concorda, acho que melhora ainda mais. Então pode ficar bem interessante nesse aspecto, que é algo que o Flamengo caiu muito nas últimas temporadas. Acho que muito em função também da característica de jogadores que foram chegando em relação a alguns que foram saindo. Especialmente agora, já não tinha mais o Felipe Luiz no ano passado. Jogou pouquíssimo, 12, 13 partidas, né? Foram poucos jogos que ele fez. E alguns muito ruins. Não conseguia fazer jogos em sequência. Então vamos ver como é que vai ser. André, pode falar aí, né? E o que o Mauro falou também, acho que é o exemplo ontem, no segundo tempo, quando o time do Vasco botou muitos jogadores no meio de campo, estava difícil sair jogando, e o Léo Pereira acha uma trivela com o Bruno Henrique lá na frente, né? Que poderia ter saído facilmente o gol do Flamengo. O Bruno, eu acho que ainda deixa a bola escapulir um pouquinho. Se ele domina para frente, acho que a situação fica ainda mais clara ali para o Flamengo fazer gol, né? E vindo o Vinha estreando, e caso o Flamengo feche com o Léo Ortiz, o Mauro acabou de informar que a negociação tá... Não, tipo assim, não é que está longe de acontecer, né? Até ontem, né, Mauro? Até hoje de manhã, o Mauro teve a informação que há uma distância considerável. Isso pode, daqui a pouco, o Flamengo pode estar reunido agora com o Bragantino e chegar ali, né, o Flamengo aumentar mais um pouco, o Bragantino descer mais um pouquinho, mas hoje ainda está complicado. Mas que, como o Mauro falou, é o foco do Flamengo, é o Ortiz que o Flamengo quer, o André. E tem que ser um zagueiro com qualidade na saída de bola. Se não for o Léo Ortiz, tem que mapear no mercado. Não pode contratar um zagueiro por contratar. E isso aí, eu acho que nisso aí o Tite está orientando muito a diretoria em relação a isso, né? Embora a gente saiba que se eles definirem lá um determinado nome por uma série de motivos, isso às vezes até passa por cima do treinador. Mas é a saída de bola que é preciso melhorar.
né? E o Léo Pereira ontem já conseguiu qualificar. O Fabrício Bruno com a orientação do treinador e treinamento também não foi boa, mas já foi menos ruim do que era, né? O Fabrício Bruno, ele se livrava da bola. Ontem ele já não estava se livrando da bola, né? E conseguia ali numa primeira etapa de construção acertar o seu passe, fazer a bola chegar no Pulgar, fazer a bola chegar no Wesley, e a coisa seguia, né? A construção seguia. O Léo Pereira que se destaca muito, né? O Varela não dava para cobrar muita coisa ali pela esquerda, né? Mas ele até deu sequência em algumas boas jogadas ali, tocava para o Gerson, dava no Cebolinha e tal. O que faltou o Flamengo realmente, para mim, eu acho que falha defensiva vai acontecer. A gente tem que entender que o Vasco muito provavelmente não vai jogar o que jogou ontem com o Flamengo, nem contra o Botafogo, nem contra o Fluminense, nem contra ninguém. É um jogo em que envolve uma rivalidade histórica, até um certo ódio. Então não tem aquela coisa, contra o Flamengo não pode perder. O Vasco jogou a melhor partida do Vasco no Brasileiro, para mim, foi o jogo contra o Flamengo. Aquele 1-0, o gol do Gerson, foi a melhor partida do Vasco ali. O Vasco fez outras boas partidas, mas aquele jogo ali o Vasco jogou muita bola. E o Verratti até teve chance na mesma jogada ali pelo lado esquerdo, porque é difícil marcar aquela jogada. E o Flamengo tem que ter a consciência de que o clássico vai ter o seu equilíbrio, como tinha na época do Zico, como teve aí no sentido contrário ali, 99, 2000, 98, 99, não era fácil, tirando aqueles 4-1 lá que o Edmundo deitou no Flamengo, os outros jogos eram tudo jogo equilibrado. No Carioca, até no próprio Brasileiro, na Copa João Avelange que o Vasco ganha, o Flamengo mete 4-1 no Vasco, ou 4-0, nem lembro, acho que foi 4-0, nem teve gol do Vasco, foi 4-0. Então, assim, é natural esse tipo de equilíbrio em clássico, equilíbrio de forças, né? E o Flamengo tem que procurar entender que não é um jogo contra qualquer um e que o gol vai sair a qualquer momento. No jogo do Brasileiro acabou saindo, né? Lá no segundo tempo e tal. Mas não é assim. Então o jogo, quarta-feira, já tem que mudar isso. Já vai ter que ser mais contundente, ser mais efetivo para conseguir vencer o Botafogo, até porque o Flamengo, a gente tem que olhar a coisa como ela é. O Flamengo precisa dessa vitória, viu? Porque se não ganhar do Botafogo, já vai começar a ficar esquisito em termos de classificação. Por quê? Porque já vai ficar embolado ali com o Nova Iguaçu, com o Português e tal, sendo que o Flamengo ainda tem o Fluminense e, por exemplo, o Nova Iguaçu já não tem. Né? Então, assim, e outros times também já não tem. Então, a coisa vai ficar... A própria classificação muito provavelmente vai acontecer, mas talvez numa quarta colocação, e aí vai jogar a semifinal sem vantagem. Né? E assim, é o Carioca. Tá, mas o Carioca para esse ano para o Flamengo tá valendo muito. É a única coisa que está sendo disputada efetivamente nesse segundo semestre, a única taça que vai ser disputada nesse primeiro semestre, e considerando todo o débito de 2023, esse Carioca vale. Então a coisa as mudanças já tem que começar, o Tite tem que acelerar alguns processos aí, né? Em relação principalmente a efetividade desse ataque. Mandar um abraço para o Fábio Marvel, que acabou de se tornar membro do nosso clube aqui no YouTube. E quem está, e a galera que está lá no nosso clube de membros, tem sorteio daqui a pouquinho para quem faz parte do nosso clube de membros pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo. E lá pelo nosso aplicativo, no chat do nosso aplicativo, mandar um abraço para o Marcos Vinícius Lima. O Carlos Calheiros está lembrando que foi a Silvana que venceu o bolão. A gente tem bolão também, né? Então faturou R$500 aí a Silvana. Parabéns para ser vencedor do bolão. Mandar um abraço para o Norberto Alves, José Fernando. José Fernando foi que eu não li a mensagem dele. José, eu não devo ter visto aqui, cara. É muita coisa aqui. Peço desculpa. Depois manda de novo que eu tento ler aqui, tá? Ô, Mauro, só para a gente completar aí sobre esse Vasco 0, Flamengo 0, tem muita gente aqui no chat, né? Eu vou só dar lida em duas aqui, por exemplo. Queria que o Mauro César explicasse por que o Gerson não dá sequência nas jogadas, ele prefere segurar a bola. O Irã Lucas, alguém explica o futebol do Super Gerson?
tem muita gente aqui questionando se o Gerson seria um titular insubstituível. E eu vi isso muito durante a partida ontem, porque quando o Tite bota o Luiz Araújo, e eu até, na minha avaliação, na minha análise, eu acho até que o Tite botou o Luiz Araújo para tentar melhorar essa parte defensiva também pelo lado direito, que o Luiz Araújo ajuda muito ali. Ele optou por tirar o Dela Cruz e não o Gerson, né? Podia botar o Dela Cruz de segundo homem. Enfim, fala um pouco do que você está achando desse começo do Gerson, se você acha que o torcedor tem razão de achar que ele seria insubstituível para o Tite. Não, eu não acho que ele seja insubstituível. Ele tem jogado todas as partidas com o Tite, mas ainda é um começo em que o Luiz Araújo caiu de rendimento, então ele abriu mão do ponto direita, aí acomodou o De La Cruz na função não, mas na vaga que era do camisa 7. Então acho que é um período de adaptações ainda. Por o Tite parece que ele é titular. Eu acho que ele está jogando também um pouco mais distante agora, está vindo buscar mais a bola no meio dos zagueiros, está atuando mais perto do Pulgar do que mais à frente, né? Embora apareça ali em alguns momentos na parte ofensiva, ele está vindo com mais, acho que ele está com mais tarefas defensivas, ou mais tarefas a partir da construção das jogadas. Agora, o estilo do Gerson é esse. É uma questão de ajuste, se falta um certo dinamismo. E outra coisa, eu entendo que tem momentos que você acelera o jogo, tem momentos que você cadencia o jogo. Nem é toda hora que você vai acelerar o jogo. O De La Cruz ele é muito rápido, muito dinâmico, ele dá uma outra velocidade. Mas eu acho que o importante é você ter uma combinação entre diferentes estilos e um time que saiba o momento certo de acelerar, de dosar, de reter a bola, de conduzir o jogo de uma outra forma. Depende muito do momento do jogo. Agora, eu acho que o Gerson não vem jogando já há algum tempo para ser um titular absoluto.